Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Esse programa é idealizado pelos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou a professora Priscila Bortolotto Ribeiro, sou professora e tutora dos cursos de pós-graduação na área de Direito. Hoje trouxemos um assunto um tanto quanto instigante. O tema do programa de hoje é Responsabilidade Internacional das Empresas Transnacionais por Violações de Direitos Humanos. E para esse bate-papo, convidamos a professora Sui Martins. A professora é advogada, pós-graduada em Direito Internacional, realiza pesquisas na área de Direito Internacional Público e Direitos Humanos e também é a nossa professora da casa. Sim, ela leciona no curso de pós-graduação de Direito Internacional Contemporâneo. Professora Sui, aproveito o momento para agradecer a sua presença no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. É muito bom estar aqui para falar e debater um assunto tão realmente instigante e bastante atual, né, e que precisa ser debatido. É um assunto que precisa ser colocado em pauta com a população, não só com os doutrinadores, mas com a população em geral. Com certeza, não tenho dúvidas. E quem nos ouve, quem nos assiste, vai entender o porquê da importância da população estar ciente sobre o tema, né, professora? Mas para nós contextualizarmos esse nosso bate-papo, me diga, professora, o que seria uma empresa transnacional? Bom, a gente vai ficar com um conceito mais simples porque para o nosso assunto aqui, o que importa é a gente saber, vamos seguir aqui conforme o Mazzuoli, ele fala que as empresas transnacionais são empresas que possuem atividades em 2 ou mais estados. Então, elas perpassam as fronteiras, né, nas suas atividades. Existe sim uma diferença técnica, né, entre empresas transnacionais, multinacionais, que seria que uma multinacional ela tem uma sede e ela responde com as outras filiais, responde a essa sede num país de origem. E a transnacional não. A transnacional ela tem são várias empresas, mas que não respondem à sede no país de origem. Seria uma diferença técnica, mas inclusive o termo multinacional pode cair em desuso, né, porque ele dá a ideia de múltiplas nacionalidades e não é a realidade da empresa multinacional, né? Então, existem também outros termos que estão surgindo, as empresas metanacionais, que fala de empresas que podem buscar recursos em qualquer parte do mundo, mas que não estão vinculadas a um país de referência, sabe? Então, para a gente fugir dos termos técnicos, a gente vai ficar com mais... para a gente é o mais objetivo, que seria atividades empresariais em 2 ou mais estados, seria isso. Entendi, professora. Então, uma transnacional, a gente pode entender para quem nos assiste também aqui para o nosso bate-papo de hoje, que seria um sinônimo de multinacional. Isso, né? Então, assim, é uma empresa que tem uma grande empresa, onde que tem várias empresas espalhadas pelo mundo, ou pelo menos mais de 2 ou mais, né? Exatamente. Espalhadas que não no local de origem, né? Bacana. Ainda dentro dessa contextualização do nosso título, professora, porque a gente fala em violações, né, de direitos humanos por essas empresas transnacionais. O que são esses direitos humanos? Quem é sujeito de direito deles? Então, né, a gente fala tanto em direitos humanos, né, e a gente não percebe que no nosso dia a dia a gente está fazendo uso, né, a gente está vivendo direitos humanos, né, todos os dias. A gente teve a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48 e foi um marco, né, da internacionalização dos direitos humanos, e a nossa Constituição que positivou isso, né, em 88, e a gente teve como marco tanto de processo de redemocratização do país, como um marco de positivação mesmo dos direitos humanos. Então,
quais são esses direitos, né? É o meu direito à vida, meus direitos mais básicos, é o meu direito à saúde, à moradia, direito a condições de trabalho digna, é a dignidade da pessoa humana. Na verdade, os direitos humanos, eles formam uma rede, né, de proteção. Eu digo que ele vai vem de fora para dentro dos estados, né, como uma rede, mas ele também sai de dentro dos estados para formar essa rede. Então, é importante entender que a proteção de direitos humanos, ela está atrelada em múltiplos níveis, como diz, né? Existe hoje o conceito de constitucionalismo multinível, que está sendo discutido, né? Transfronteiriço, que fala que o importante é que, independente, né, de como eles estão expandindo, o mais importante é que os direitos humanos, eles são construídos, eles não são um dado, ele não é um dado, né, como disse Hannah Arendt, né, não é um dado, é um construído, ele vai expandindo conforme a necessidade social, conforme o que a gente passa, né, e a gente sabe que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela veio pós-Segunda Guerra, né, como uma resposta às tragédias que a humanidade enfrentou ali naquela situação. Uhum. Eu acho muito interessante esse conceito de direitos humanos, em pensar que ele é inerente à pessoa, né? Aonde quer que eu vá, em qualquer cantinho do mundo, eu ainda vou ser detentora desses direitos, né? Então, é algo inerente do ser humano, né? E independente se é mulher, se é homem, se é negro, se é branco, se é criança, se é idoso, é direitos humanos de todo homem, né? De toda mulher, é algo que está intrínseco e não tem como separar. Você não tem direito os direitos humanos não te pertencem, mas não, é o direito universal, né, professor? Eu acho muito, muito bonito a ideia de direitos humanos, assim, você existe, logo o teu direito existe, né? Exatamente. Eu acho isso muito interessante. E daí, pensando nesse contexto, contextualizamos que é esse direito tão importante e que há uma violação pelas empresas transnacionais, né? Pelo nosso tema de hoje. Mas como geralmente que essas empresas, elas violam esses direitos humanos? Acho que primeiro é importante a gente trazer alguns dados aqui a respeito dessas corporações, né? Uhum. Por que eu acho importante? Porque, como a professora falou, são direitos mais básicos. O fato de eu ser uma pessoa, né, isso me confere direitos. E pronto. Isso em qualquer lugar do mundo, não importa onde, e é por isso que a gente pode entender direitos humanos como sendo, né, supranacional, como estando sobre leis dos estados, porque elas conferem essa dignidade, elas conferem esse valor à vida humana, independente. Então é importante a gente entender por que esse processo ocorre, se os direitos humanos, né, se é tudo isso que a gente fala. E por que isso acontece? Hoje, as corporações, essas grandes empresas, elas atuam no cenário internacional de uma forma com muita força, né? Elas têm, eu trouxe inclusive alguns números, porque eu acho importante a gente citar. Sim, fica à vontade. Para a gente falar do poder econômico dessas empresas. Com certeza. Né? Então, por exemplo, vou falar aqui comparar com o PIB de alguns países, né? E, por exemplo, das 100 maiores economias mundiais, 69 são empresas, só 31 são estados. Das 100 maiores economias mundiais. Em 2000, eram em torno de 50. Hoje, elas são 60, quase 70. Então, olha o fator crescimento aí, né? Tomar o poder, o empoderamento dessas empresas que vem crescendo, né? Está crescendo cada vez mais. Só para a gente ter um pouco mais de noção, o Walmart, por exemplo, ele teve um lucro anual em 2014 de 1,7 trilhões. Só para a gente ter ideia, o PIB da Noruega é de 1,2 trilhões. Só para a gente ter... E nós estamos falando da Noruega, um país de primeiro mundo. De primeiro mundo. Né? Isso, esse é um dado também que tem que deixar em evidência. Exatamente. Né? Uma outra questão, outra importante, vamos falar, a Apple. Né? A Apple passou a valer 2 trilhões no mercado de ações. E o PIB dos países, ela ultrapassou com isso o PIB dos países mais ricos, como Alemanha, Estados Unidos, França e Reino Unido.
Então, olha o tamanho, né? É uma força esmagadora, né? É um poder Quem é o ser humano? É um poder né? econômico, é um poder exatamente. Econômico, né? Quem é o ser humano, né? Ali, tentando proteger seus direitos, né? Querendo viver a sua vida com todas, sem violação da sua integridade, da sua dignidade, né? Porque direitos humanos é isso, né? Até quem nos ouve que não tem formação em direitos humanos aí vai a questão do direito à vida, né? Direito a uma vida digna, direito a um meio ambiente saudável, aí entra outras transgressões que as empresas cometem, tudo aquilo que a vida não se torna sustentável a uma transgressão, né? Exatamente. Então, por isso que essas empresas, o que acontece com esse crescimento, com essa, né, com a globalização que a gente vem acompanhando, né, e que aumenta cada vez mais, o fator consumo também aumenta, né? A busca pela competitividade no mercado, a busca por recursos mais baratos, por mão de obra mais barata, né? Então a gente está falando de como que as transnacionais atuam, por exemplo, né? Tem empresas, têm o seu país de origem, mas elas quebram sua cadeia produtiva e jogam uma parte dessa cadeia produtiva em outro país. Geralmente em países em que a mão de obra é mais barata, né, os recursos vão ser mais baratos. Então, isso prejudica, isso aliena direitos de uma forma absurda. A gente sabe, né, que tem grandes empresas no ramo da moda também, né, principalmente a gente vê bastante. Então, até tem um documentário chama True Cost, que eu recomendo, porque ele é sensacional, não sei se a professora já viu. Ele fala sobre o ramo da moda, inclusive na Índia, né, a Índia teve vários casos assim absurdos chocantes, eu diria, né, de desabamento de prédios, condições precárias, e sofrem até hoje e sem ter nenhuma reparação por essas violações. Então, é claro que a gente vai falar também da questão da prevenção, a gente vai falar só de reparação, de tentar, porque isso sai muito mais caro à vida, né, do que a prevenção, né? Então, a gente vai falar da questão da prevenção também. Mas o que acontece? Qual é a nossa problemática aqui quando a gente fala de responsabilizar empresas? É que existe uma mobilidade muito intensa internacional, né, uma mobilidade internacional dessas empresas, uma atuação intensa, um certo lobby, né, no ambiente internacional. E por que a gente está falando disso no ambiente internacional se a gente tem leis internas, né? O Brasil tem CLT, nós temos leis ambientais, né? Temos aí licenciamentos, está tudo posto, vamos dizer, né? Nós temos forma de responsabilizar empregadores. Então, assim, a gente não pode dizer que o problema é assim, nesse momento. Por isso que a gente vai jogar para o internacional. Por quê? Porque tem o fator mobilização, né? Por exemplo, uma empresa está lá com seus funcionários e acontece uma tragédia, ela se retira, muitas vezes retira seus bens do país que ela estava atuando, normalmente países em condições, países considerados subdesenvolvidos. Então, elas retiram seus bens e essas vítimas buscam a reparação e não encontram. E às vezes até atuando mesmo, antes mesmo, a tragédia, mas atuando, né, em situação precária, condições de trabalho análogo à de escravidão. Então, trabalho infantil, trabalho forçado, tudo isso entra. E só que para você buscar uma reparação dificulta, porque muitas vezes a gente fala, mas o Estado é responsável. Sim, o Estado é o maior responsável por proteger direitos humanos, por promover direitos humanos. É o papel maior do Estado, como, né, o agente aí maior de proteção dos direitos humanos. Mas por que é tão importante a gente falar de um alargamento desses atores e de responsabilização? Porque quando eu falar em desenvolvimento sustentável, né, que está tão em voga, o pessoal falar tanto de desenvolvimento sustentável, não tem como falar em desenvolvimento sustentável com esses números desprezando essas economias mundiais, né? Como é que eu vou falar em desenvolvimento sustentável sendo que de 100 maiores economias, 69 não são estados, são empresas? Então, eu preciso abarcar, eu preciso de alguma forma alcançar, né? Chegar nesses lugares e alcançar essas economias também, né? Elas também têm que não só ser obrigadas a respeitar, mas também a reparações, né? A promoção também, né? Garantia de ambiente de trabalho digno, né? De um trabalho digno.
a proteção do meio ambiente também. Então, assim, não tem como falar em proteção de direitos humanos e desenvolvimento sustentável sem você abarcar essas economias hoje. E esse é o problema. Elas saem, né, muitas vezes acontece isso, saem do país onde estava atuando, onde aconteceu a tragédia, onde estão atuando de forma criminosa, muitas vezes, e essas vítimas não conseguem buscar reparação. A gente teve aqui um caso bem recente, né? Ainda está em andamento, que é o caso do rompimento da barragem do Fundão, lá em Mariana. Uhum. Então, pode falar, professora. Não, é que eu estava pensando nesse contexto todo, né? Igual você mencionou diante da globalização, né? E se a gente for parar para pensar que na Segunda Guerra que veio o termo globalização, e que veio que os países começaram a expandir, né, os seus mercados para fora, para o mercado externo, né? E ao mesmo tempo foi a Segunda Guerra Mundial que trouxe também a questão dos direitos humanos. Como as coisas eclodem, né? Como pode, né? Então, assim, por um lado eu tenho os direitos humanos, que surgiu com a Segunda Guerra, mas eu também tenho outro lado, que foi a globalização, que deu aí uma abertura para que com essas empresas... E aqui, assim, não tem problema nenhum, eu não vejo problema algum de ter empresas transnacionais, desde que elas sejam empresas que respeitem os direitos humanos, e não só os direitos, né, o direito como um todo, o direito daquele país onde que elas exercem suas atividades, né? Então, esse ponto, assim, a gente tem que... E a professora nos trouxe também o que eu achei muito interessante, a questão do poder econômico dessas empresas. Então, como que um Estado se submete vamos dizer assim, fechar os olhos, muitas vezes, né, porque falta fiscalização, falta cobrança. Por quê? Por que a professora acha que isso acontece? É uma ótima pergunta, professora. Na verdade, esse é um dos grandes problemas que a gente tem, né, para resolver a questão por que da dificuldade, inclusive, de responsabilizar as empresas? Porque muitas vezes esses estados dependem até do investimento dessas empresas, né? Vamos dizer, dependem para a geração de emprego, né? O capital que elas levam para esses países. Então, muitas vezes, muitos estados, tem casos de estados que realmente não fazem nada, né? Mas assim, o que acontece muito em países subdesenvolvidos é a dependência dos estados desses investimentos, sabe? Então, realmente é um ponto bem interessante. Por isso, a necessidade de uma responsabilização num ambiente internacional. Por quê? Porque a dificuldade de alcançar, a dificuldade de você atingir, né? Por mais que se criem programas, né? Vamos pegar aqui o caso de Mariana mesmo, né? A empresa é uma joint venture, eles chamam, né? Que seria uma junção, mas uma aliança entre uma empresa, não lembro se é austríaca ou se é australiana agora, a BHP e a Vale. Se juntaram a Vale daqui, né? E a BHP da Áustria, eu acho. Então, elas se juntaram, criaram essa marca, né? Então, nessa situação, nessa tragédia que aconteceu com o rompimento da barragem do Fundão, foram 19 mortos, né? E até hoje o processo está se desenrolando, né? O Ministério Público Federal fez uma denúncia, né? Com base no Código Penal, uma denúncia das pessoas que atuaram como representantes dessas empresas, né? E não só no nível civil, mas criminal também. Então, é por isso que... E hoje essas pessoas ainda não tiveram uma reparação, ainda estão tendo dificuldade, a situação do meio ambiente, né, tivemos aí vários deslocados, né, de forma forçada por conta do desastre, não vão conseguir retornar tão cedo para os seus lugares. Então, tem aí a atuação do Ministério Público, né, que é importante nesses casos. Inclusive, no caso no Conselho Nacional, no caso da Mariana, o Conselho Nacional classificou essa violação como uma violação do direito humano, né, essa tragédia como uma violação e como crime contra a humanidade.
né? Só lembrando que o crime contra a humanidade é tipificado lá no TPI, né? E julgado no TPI também. É claro que foi uma resolução que o Conselho Nacional de Direitos Humanos aqui emitiu, e é por isso que é importante essa atuação em conjunto, para você ver. Não é uma coisa só, não é o Estado, né? Não é só o Estado. A gente precisa dessa rede mesmo, né? Que uma cobrança ainda maior, né, professora? Que não seja só a justiça do Estado interno, até porque quando a gente fala em meio ambiente, né, ultrapassa a fronteira, né? Não é só do país, né? Se for parar para pensar num meio ambiente saudável como um todo, né? Então, é um direito também, é um direito humano e universal, né? Exatamente. Professora, nós estamos chegando aqui no intervalo. Já passa voando, tanta né? coisa para falar. Mas logo após, aguardem o nosso retorno, que logo vamos ter mais sobre esse assunto tão interessante. Uninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir. É aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Uninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Você já conhece o Almi Mãos de Tesoura? Com décadas de experiência, somos um salão de beleza diferenciado, que oferece as melhores opções em cortes, mechas, luzes, coloração, penteados, cauterização, hidratação, blindagem e terapia capilar. O atendimento é feminino e masculino. E tudo isso, é claro, com a garantia dos produtos mais tecnológicos e inovadores do mercado. E então, o que você está esperando? Agende já o seu horário e venha dar aquele up no seu visual.
O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio e nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Olá, voltamos com o programa Por Dentro da Pós, com a nossa entrevistada de hoje, a Prof. Sui Martins. Professora, nós estávamos falando então das violações dos direitos humanos pelas transnacionais. A professora lembra de mais algum caso que tenha impactado o mundo com uma transgressão de uma multinacional ou de uma transnacional? A gente teve o caso dos trabalhadores que se suicidaram lá na Índia, né, por pressão da produção de aparelhos, como é que diz, quando eles trocam, né, atualizações, né, aparelhos novos que saíam, então eles tinham que trabalhar e essa pressão, né, aconteceu, teve esse caso. Sim, teve o caso, foram 14 pessoas, né, que se suicidaram, era uma empresa de componentes eletrônicos, né, professora? E esses componentes eletrônicos era uma empresa terceirizada da Apple. Então a Apple, com aquela loucura, né, de trazer novos equipamentos, de lançar novos equipamentos, até inclusive teve aí o Steve Jobs, ele falou mesmo que era uma pressão absoluta quando lançavam desenvolviam um novo aparelho, né? Então essa empresa que tinham esses empregados, eles não aguentaram a pressão e acabaram se suicidando, né? 14 empregados. Então aí você vê assim a que ponto chegou a violação ao ponto de direito à vida, né? Então sim, foi ceifado aí. Então é algo bem que tem que ser trazido ao debate, né, professora? Eu fico pensando nessa situação, como nós consumidores, qual é a nossa obrigação como consumidores? Porque a princípio é uma empresa que não é daqui do Brasil, que estava terceirizando seus serviços na Índia. O que eu, brasileira, como consumidora desses produtos, qual é o meu dever, né? Eu fico pensando assim, será que não tem aí uma responsabilidade mundial? Porque se o mundo consome esses produtos, né? Então, como fica aí a responsabilidade internacional? Prof, a gente tem alguma lei para combater isso? Esse é o nosso... É o cerne da nossa... A cereja do bolo. Porque hoje nós não existe um tratado obrigatório relativo a empresas e direitos humanos em relação à responsabilização dessas empresas, né? Não existe. Então, o que nós temos hoje são normas de caráter, o que a gente chama de soft law, né? No direito internacional, normas flexíveis, orientações. Nós não temos um tratado que obrigue, né? Um tratado vinculante, que a gente chama. No direito internacional, é considerado sujeito de direito aquele que tem personalidade jurídica internacional e capacidade para contrair obrigações. Isso seria a definição técnica de alguém que pode ser sujeito de direito no direito internacional, né? Então, hoje seriam os estados, né, as organizações internacionais e, na doutrina mais moderna, os indivíduos agora, né, podendo peticionar e tal, em âmbito internacional. Então,
Essa seria a definição de sujeito de direito. Desculpa, quando a prof fala os indivíduos, então assim, eu como indivíduo, tem como eu fazer peticionar, e como que funciona essa questão? Então, isso depende muito do sistema que você vai usar. Por exemplo, a gente vai falar agora falando de sistemas regionais de direitos humanos, né? Então, nós temos aí o Sistema Universal de Direitos Humanos, né, que envolve aí a ONU e as organizações, e nós temos os sistemas regionais, né, que nós temos aqui a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos como um todo, que envolve a Comissão e a Corte, né, e também tem o Sistema Regional Europeu de Direitos Humanos, o Sistema Africano, que veio com a Carta Africana de Direitos Humanos. Então, cada região tem o seu sistema de proteção de direitos humanos, além do Sistema Global de Proteção. Então, são aqueles dutos, né, que a gente estava falando um pouco antes, que são essas redes de proteção. Né? Por isso que a gente precisa dizer que não são mais só os estados, os atores são, sim, os atores mais importantes, os principais responsáveis por proteger, por promover e garantir direitos humanos, mas não só, né? Então, nesse sistema aqui, por exemplo, vou trazer aqui para o nosso sistema interamericano. O indivíduo não pode peticionar direto à corte, aqui no sistema interamericano. Ele pode levar a sua ou através do Estado, ou levar à comissão. E a comissão é que vai analisar isso, né? E isso depende de várias condições antes de você levar esse processo, essa reclamação à comissão. Então, direto à corte, o indivíduo aqui não pode. Inclusive, é uma crítica ao nosso sistema, né? Porque no sistema europeu já é possível, né? É o que a gente fala eles chamam aqui do ius standi e o locus standi, né? Então, o locus standi seria eu poder levar documentação, isso é possível, participar do processo, levar documentação, né, produzir prova a meu favor, vamos dizer, o indivíduo pode fazer isso, né, familiares, né, das vítimas podem fazer isso. Então, isso seria o locus standi, ele participa, mas ele bota o pezinho, mas não entra na água. Mas o ideal seria a gente chegar ao ius standi, que seria poder peticionar mesmo, né, você poder, como um indivíduo, direto à corte. De qualquer forma, isso vem sendo alterado. As organizações internacionais também não eram antes consideradas sujeitos de direito, hoje, né, e agora, com a doutrina moderna, os indivíduos também. Então, para o direito internacional, corporações, partidos políticos, né, não são considerados sujeitos de direito. E isso é um questionamento, né, que se coloca hoje por quem luta, né, as grandes ONGs que lutam em relação a esse tema, né, a gente tem aí o Roma Direitos Humanos, que faz um trabalho importante, a Conectas também, a Anistia Internacional, são ONGs internacionais que trabalham a respeito desse assunto, né, lutando para promover o debate e também para buscar uma responsabilização internacional. O que acontece é que é uma discussão isso, porque as empresas não podem contrair obrigações. Como que elas não podem contrair obrigações se elas não só são atuantes, como, por exemplo, em caso de solução de controvérsias na OMC, quando é em caso de investimento, na Câmara sobre Investimento, na Câmara Arbitral sobre Investimento Internacional. Elas podem peticionar, inclusive podem atuar em face de um Estado. Então, quer dizer, e sem contar os vários protocolos e as várias normas de proteção dos investidores, né, que as empresas têm mesmo, proteção para proteger seus bens, patrimônio e tal. Então, quer dizer, elas têm uma larga proteção no ambiente internacional, uma grande atuação no ambiente internacional, mas não podem contrair obrigações. Isso já é contrair obrigações, né? Se você pode participar de um processo internacional, demandar contra um Estado, você já está participando, já está numa relação jurídica, né, internacional, né, contratual. Então, aí tem esse questionamento. Por que as empresas não podem? Então, o que a gente tem hoje, como a gente estava falando antes, a gente tem normas que não são vinculantes, né? A gente tem no direito internacional aquilo que é cogente, que é obrigatório, né? São os tratados que os países assinam, mas a gente não tem, que ratificam, né? Mas a gente não tem normas obrigatórias. E é essa luta, né?
na história, no decorrer, desde dos anos 70, já existe uma tentativa na ONU de criar um grupo de trabalho para criar um tratado vinculante a respeito desse tema. Então, você vê, o debate já é antigo, né? Já vem de muitos anos. Então, já existe essa discussão para criar esse tratado. Só que foi criada um grupo de trabalho, foi criada subcomissão, subcomissão, e foi cancelado. Então, por quê? Porque existe uma grande força contrária, né? Nesse sentido. Nós chamamos de lobby, né, exatamente, mas qual seria a das grandes empresas aí transnacionais, né? Isso. E aí, com toda essa luta, o que foram saindo, o que foi surgindo, são princípios orientadores. A gente teve o Pacto Global, eu não lembro agora se é 2000, mas a gente teve o Pacto Global, que são 10 princípios, né, que as empresas devem seguir, e elas enviam uma carta se comprometendo, e não estou tirando o mérito dessas iniciativas, elas são importantes, elas trazem para o debate e elas trazem uma realidade, né, e essa realidade só aparece porque esse debate acontece, né, e ainda que voluntárias, existe um mérito dessas iniciativas. Apesar de que eu acho que já dá para a gente avançar muito mais, né? Então, esse pacto global, ele trata disso, da empresa assinar uma carta compromisso, enviar para a ONU, né? E fazer um automonitoramento, enviando um relatório das suas atividades, né? Seria isso, não é obrigatório, é caráter voluntário também. E mais importante, eu acho que nesse debate, o que tem de mais importante em relação a normas e a princípios em relação a esse tema são os princípios orientadores de John Hugg, né, que é um secretário especial nomeado para criar esses princípios, nomeado pela secretária especial da ONU, e ele foi nomeado para criar esses princípios, que são 31 princípios que orientam o tema, né, que teriam 3 bases, né, que seria proteger, promover, esqueci agora, deixa eu lembrar aqui. Que seriam daí esses princípios que deveriam segui-los seriam as transnacionais, as grandes empresas. Isso, lembrei. Proteger, promover e reparar, né? Proteger, respeitar e reparar. Enquanto proteger seria pertencente aos estados, seria direcionado aos estados, respeitar seria direcionado às empresas e reparar seria o direito das vítimas de buscar reparação, o acesso à justiça e tudo. Então, você vê, até para direcionar essas bases, nesse direcionamento dessas bases, desses 3 pilares, a gente consegue ver bem como quando a gente fala em não proteger direitos humanos, mas respeitar só. Então, a gente está diminuindo aqui, a gente está mitigando a responsabilidade, já quando a gente fala em só respeitar. Não, promoção também é importante. Imagina, a gente está falando das 69 economias mundiais, né? E isso a gente está falando também de pequenas empresas menores, empresas nacionais, falando aqui em âmbito interno também, né? Então, existe aqui o dever de respeitar, mas também falta um caráter mais duro dessas iniciativas, sabe? Porque, querendo ou não, né, aí gera até um exemplo, né? Porque, se a empresa X, né, digamos que eu tenho uma empresa aqui interna, uma empresa pequena. Não, mas vem uma transnacional, faz o que quer, por que eu como? Aí fica uma situação, eu como uma empresa também, por que eu vou proteger, né? Por que eu vou cumprir com o direito, né? Não vai dar em nada, né? É sempre essa ideia da impunidade, né? Então, tem a conscientização do Estado, também do interno, né, de não permitir que essas violações ocorram, mas o mundo, né, de maneira internacional, porque geralmente ocorre, né, professora, em países de terceiro mundo, né? Exatamente. Que eu não sei mais se usa esse termo internacional, acho que em desuso, né? Mas assim, sim, em países em subdesenvolvimento, né? Países, e geralmente, geograficamente é bem nítido, né? Quando a gente visualiza o mapa, a gente vê exatamente os países do sul. Países, né, do sul global, exatamente. É incrível essa... Então, assim, por quê? Justamente por causa desse poder econômico.
Que a professora Exatamente. citou no início aqui da nossa entrevista, né? Exatamente. Incrível A gente isso. tem essa divisão bem clara quando a gente fala, quando a gente vai ver os números, quando a gente vai ver os casos. Quem mais sofre com essas violações são os países do sul global. Ainda é assim, né? Então a gente fala, né, fala-se tanto em descolonização, né, em uma perspectiva decolonial, e o que a gente está vivendo hoje, então, né? Então seria um novo poder aqui, né, colonizando, seria um novo poder, né, se impondo, né, do norte global para o sul global. Então a gente precisa discutir esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente estava falando da questão dos princípios orientadores, né? Eles, a gente falando em divisão, quem encabeça hoje, né? Quem apareceu mais nessa luta por um tratado vinculante foi o Equador, inclusive. Então, ele lidera essa discussão, e hoje já existe, né? Através da resolução 269, já foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de criar um tratado vinculante a respeito desse tema. Então, primeiro, a gente tem lá todo esse processo, né, esse histórico, que foi uma tentativa de criar o tratado, de criar grupo de trabalho para elaborar o tratado, e foi cancelado. Então, a gente tem toda essa luta, e agora, mais uma vez, foi emitida uma resolução, criar um grupo de trabalho para elaborar esse tratado que tem um caráter vinculante, né? Seriam normas obrigatórias para empresas e direitos humanos, nesse sentido. Então, qual é o problema disso? O problema é, a crítica maior que está se fazendo, porque hoje eles estão em sessão, ainda está sendo elaborado, já fizeram 3 rascunhos, né, do tratado, já fizeram 8 sessões, né? Então a maior crítica nesse caso aqui é que esse tratado, conforme ele está sendo produzido, ele está sendo uma repetição dos princípios orientadores, né? Ele não está responsabilizando de fato as empresas, né? Ele está dizendo que os estados devem criar mecanismos, os estados devem fazer, não que não deva, né? Mas ele está colocando para que os estados assumam o compromisso de criar programas, de criar... então, não tem a responsabilização direta dessas empresas. Então, e aí tem uma discussão forte, porque em paralelo, né? Paralelo a isso, existe um movimento da sociedade civil, que também é parte do Equador, esses países, e países, assim, outros países da América do Sul, que criou o Tratado dos Povos. Professora, quando se fala em sociedade civil, o que é a sociedade civil, para quem nos assiste entender? São as ONGs internacionais, ONGs menores também. São as ONGs e estudantes, universidades, grupos de estudo, né? É um movimento todo que se gera em torno de um debate, de um assunto. E essa organização, esse movimento criou, eu gosto de citar esse tratado como exemplo, porque ele demonstra o anseio dos povos. Inclusive o nome do tratado que eles deram é Tratado dos Povos. E ele demonstra muito o anseio da população, né? E quando você pega esse Tratado dos Povos e você pega o rascunho do tratado vinculante que está sendo elaborado, é uma disparidade gigantesca, assim. O Tratado dos Povos, que é uma corte autônoma para julgar esses casos, né? Querem um controle, eles querem que a execução das sentenças dessa corte que ela seja feita conforme os organismos de solução de controvérsia lá da OMC, que existe, né? Tem lá todo um formato, e eles querem a execução de sentença da mesma forma, né? Que eles possam controlar, fiscalizar, garantir a execução dessas sentenças. Então, através de uma corte específica criada para isso. Então, quando a gente vê, existe uma diferença enorme entre o Tratado dos Povos, né, e esse tratado vinculante que está sendo produzido, né? Tá sendo um trabalho intenso, mas a crítica maior cadê a responsabilização? Por exemplo, dá só um exemplo, eles trocaram, né, a crítica das organizações, das ONGs. Uma crítica que eu vi muito interessante é que eles trocaram a palavra violação por abuso.
Não é, a gente não está falando de abuso, a gente está falando de violação, são casos graves. Então, existe até uma certa mitigação ali na linguagem, uma certa suavização na linguagem, né? E, então, se cobra uma postura mais dura, mais firme, uma responsabilização mais direta, né? Entendi. Então, além de andar em passos lentos, ainda é muito tímida, pelo que eu entendi, e não tem, assim, uma ideia de quando vai haver esse tratado, de quando... Não, como eu disse, eles estão em sessão. E não tem um tempo para ir, não tem até tal data esse tratado, não tem. Não, e sem contar que a gente não sabe quais as lutas serão enfrentadas no caminho até chegar lá, se é que realmente isso vai sair, porque como já aconteceu, né, agora como foi feito por meio de resolução, o grupo de trabalho já está elaborando, está nesse trabalho mesmo, então, inclusive esse grupo de trabalho esteve no Brasil para fazer um relatório, eu recomendo a leitura para quem se interessa pelo tema. É bem interessante. Eles visitam, né, os países para entender a legislação dos países, os problemas, né, decorrentes internos e tal, e como que essas empresas se comportam e como os estados se comportam também. Qual que é o problema de cada país? Vamos olhar de perto. Então, a partir desse relatório, a gente consegue ver. Tem um trabalho intenso do grupo de trabalho, mas a gente não sabe que lutas vão enfrentar até lá para chegar com esse tratado em mãos. Só que aí que tá, para atingir e alcançar direitos conforme os anseios da população, né? Professora, o assunto está ótimo, a conversa, nosso bate-papo aqui é enriquecedor, mas estamos chegando ao fim, então vou deixar a palavra para a professora das considerações finais. Imagina, eu só tenho a agradecer, obrigada pela oportunidade, obrigada, professor Silvano também, a professora Priscila, muito obrigado mesmo. A Uninter sempre tem esse trabalho, né, que faz parte da educação em direitos humanos, né, a importância de educar em direitos humanos, né, de falar disso, e a Uninter tem essa porta aberta e eu acho isso excepcional. Novamente, professora, agradeço por ter aceito o nosso convite em nome da Uninter, e você que nos ouve, muito obrigada por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo Por Dentro da Pós. Até lá!